Bom, a gente está aqui com mais uma questão agora da Unisa, envolvendo também pontos de Winston, e aqui mais uma vez a gente precisa pensar um pouquinho para descobrir qual é a resposta correta. Essas questões de vestibular, elas são assim, quer dizer, você precisa ler com calma e pensar. Não tem outro jeito. Vamos lá então, olha só. No circuito abaixo, R1 é 120 ohms, o R1 é 120 ohms, o R2 aqui, esse aqui de baixo aqui é 30 ohms. AB é um fio homogêneo, que quer dizer o quê? Que a resistência vai ser igual, ela é a mesma em todos os pontos aqui, quer dizer, ela vai aumentando à medida que esse cursor vai aumentando proporcionalmente ao comprimento, por isso que é homogêneo. E a seção dele é constante, ou seja, o fio tem sempre a mesma espessura, ele não é mais grosso, vai ficando mais fino, não, tem sempre a mesma espessura. E a resistência total desse fio AB aqui é de 50 ohms. E o fio tem um comprimento de 500 milímetros, então a distância AB é 500 milímetros. Observa-se que o equilíbrio da ponte, então observa-se o equilíbrio da ponte para L igual a 150 milímetros. Então, entre o ponto A e esse ponto aqui, ó, eu tenho aqui um comprimento L, que é 150 milímetros. Nessa posição aqui do cursor, a ponte vai ficar em equilíbrio. Ele quer saber qual o valor do resistor X aqui, ó, o valor do resistor X. Bom, isso aqui é uma ponte de Winston também, né? Como a gente tinha visto naquele desenho padrão da ponte de Winston na questão anterior, né? É uma ponte, e aí a gente comparando as duas, pode perceber o seguinte, né? Na verdade, aqui é a fonte, né, de tensão, que é a mesma aqui. Então a corrente vai sair desse ponto, vai vir até aqui, vai dividir em duas, uma vai para o R1, outra vai para o R4. A corrente sai daqui, divide em duas, uma parte passa pelo resistor X, outra parte vem para o resistor R2 aqui. E enfim, então o circuito é bastante parecido. Ele está dizendo que não tem corrente no galvanômetro, a corrente dele é zero. Então esse X aqui, o resistor RX, faz o papel do R1. Né? Aqui o R1, no caso, seria o R2. E aqui, ó, o R2 mais esse pedacinho aqui, ó, seria o R4. E esse pedacinho aqui que sobrou aqui seria o R3. E comparando, então, isso aqui é um galvanômetro. Né? Um galvanômetro ligado entre esses dois pontos. Isso aqui é uma ponte de Winston. Bom, antes de começar a pensar em qualquer coisa, a gente tem que fazer uma associação direta entre comprimento e resistência. A gente sabe que o fio todo aqui, ó, esse trecho AB, tem comprimento de 500 milímetros e que a resistência desse trecho AB aqui é de 50 ohms. Então, eu tenho 50 ohms para 500 milímetros. Esse trecho aqui que tem uma resistência RL, ó, uma resistência associada ao comprimento L, eu chamo de RL, vai ter um comprimento de quanto? O L aqui é 150 milímetros. Então, se para 500 milímetros eu tenho 50 ohms, para 150 milímetros eu tenho uma resistência RL, que eu não sei qual que é. Então, vou multiplicar em cruz aqui, vou fazer ó, RL vezes 500, RL vezes 500, é igual a 50 vezes 150, que dá 7.500. O 500 vem dividindo, a divisão vai dar 15 ohms. Então, esse trechinho que está aqui pequenininho, ele tem uma resistência de 15 ohms, ok? Então, vamos lá agora rever como é que vai ser isso aqui, olha só. Então, vai ser assim, ó. Se esse trecho tem 15 ohms, esse trecho aqui que sobrou tem que ter 35, porque 15 mais 35 tem que dar os 50 ohms, que é tudo, né? De A até B não é 50 ohms. Então, 15 ohms para esse pedaço, mais 35 para esse aqui, vai dar os 50. Então, ó, X que multiplica 35 tem que ser igual o R1 que multiplica o R2 mais o RL. Porque o R2 aqui está em série com o RL aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Olha, vamos rever isso aqui, ó. X que multiplica 35. 35 é 50 menos o RL, né? Ó. 50 menos RL vai dar os 35, né? Então, e aqui eu vou fazer o quê? O R1 multiplicado por R2 somado com RL. Ó, R1 somado com R2
é R1 multiplicado por R2 mais RL. Então, aqui vai ser assim, ó. Você sabe que a resistência RL é 15, né? Aliás, eu poderia colocar de cara aqui 35, em vez de complicar aqui, né? Vamos colocar de cara aqui os 35 aqui, ó, que fica mais fácil da gente poder entender, né? Olha só, x que multiplica 35 é igual a R1 que multiplica R2 mais RL, que o R2 e o RL estão em série. Então vai ficar, ó, aqui vou pôr simplesmente o 35, ó, o 35. O R1 vale 120, né? Ó. O R1 é 120. Ó. O R1 aqui é 120. E aqui vai ficar o R2, que ele falou que é 30. Ó. O R2 é 30. O R2 que é 30, mais o RN, que eu sei que é 15. Então aqui vai dar 45, aqui, ó, né? Somando aqui, ó. Então vai ficar assim, vai ficar x vezes 35 é igual a 210 vezes 45. 210 vezes 45 vai dar 9.450. O 35 vem dividindo, então vai dar 270. Ou seja, 270, alternativa E. Então, esse resistor X aqui tem uma resistência de 270 ohms. Bom, isso aqui também não é tão simples assim, mas a gente consegue fazer com calma, né? Só tem que estar atento aqui ao fato de que esse trecho aqui, ó, né, que faz o papel aqui do R4, ele tem resistência R2 mais o RL. E o R3 aqui seria só esse pedacinho aqui que tem 35 ohms, porque tudo aqui é 50 ohms de A até B. Se já tem 15 aqui, tem que ter 35. É 50 menos 15 dá os 35 aqui. Ok? É isso aí. Vamos lá agora para outra questão. Do Mackenzie agora. Também aqui, ó, olhando para o circuito, né? Vamos lá. No circuito a seguir, a DDP entre os terminais A e B é de 60 volts. Então, tem 60 volts aqui entre os pontos A e B. Se o galvanômetro G acusa uma intensidade de corrente elétrica zero, então não tem corrente no galvanômetro. Se a DDP entre os terminais A e B for duplicada, o galvanômetro continuará acusando zero. Ou seja, se você duplicar a diferença de potencial, não muda nada aqui. O galvanômetro vai continuar indicando zero. Para que isso aconteça, então qual deve ser o valor da resistência R aqui, né? Vamos pensar aqui, ó. O que vai acontecer com a resistência R? Então, podemos afirmar que, aí tem aqui as alternativas. Bom, vamos pensar então, olha só. Aqui, primeiro, esses dois de cima aqui, esse de 10 e esse de 5 aqui, eles estão em série, que vai dar 15. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer, ó, o galvanômetro está aqui. Pensando que é uma ponte de Winston, porque a corrente no galvanômetro é nula. Então, 5, que multiplica 20 mais R, porque os dois estão em série. 5 que multiplica 20 mais R tem que ser igual a 15 vezes 15 aqui, ó. Em cima também é 15. 15 vezes 15, que é 225. O 5 vem dividindo. A divisão de 225 por 5 vai dar 45. Esse 20, que é mais, vem para cá menos. Então, o resistor R tem que ser de 25 ohms. Ó, a resistência R tem que ser constante e igual a 25. Né? A resistência R permanecerá constante e igual a 25. Ó, a resistência R permanecerá constante e igual a 25. Então, não é 15, não é 10, não é 50, não é 2,5, para tudo. É a alternativa A correta. O resto é tudo errado. Né? É isso aí. E aí, finalmente aqui, ele mostra uma outra questão, onde tem aqui, ó. Na parede de uma loja de produtos elétricos estão expostos 5 ventiladores idênticos. Ventilador A, B, C, D e E. E desligados. Né? Os pontos M e N são ligados à rede. Então, o ponto M e o ponto N é ligado na rede de tensão elétrica constante, né? de 117 volts, conforme o esquema da figura. Bom, ligando-se o interruptor e aqui ligando o interruptor, aí começa a circular a corrente. Então, qual dos ventiladores não funcionará? Justifique. Então, olhando aqui, mais uma vez, você tem a ponte de Winston. Olha só. A ponte de Winston, que é essa aqui, a ponte padrão, né? A ponte que a gente já conhece do circuito que a gente tinha visto, né? Quando você olha para cá,
e compara os dois, o circuito com os ventiladores, e esse circuito aqui, onde ele coloca, onde a gente tem aqui a ponte de Winston, né? Comparando os dois, a gente tem aqui, olha só o que a gente tem aqui, ó. Isso aqui é a ponte de Winston. Você percebe que aqui, ó, a corrente vem por aqui no ponto M, divide em duas, uma vai para o A, outra vai para o D. Ó, seria o R1 e o R2 aqui, ó. Entre os pontos P e Q, entre esses dois pontos aqui, tem um outro ventilador ligado aqui, ó. E aqui seria o B, que seria o R2, e aqui o E, que seria o R3. E sai aqui, ó, ligado na outra ponta, onde vai passar a corrente também aqui, ó, né? Aqui ligado na rede elétrica. Então, por que esse ventilador C aqui vai ficar sem funcionar? Por que ele não funciona? Porque não tem corrente passando por ele, né? Isso aqui é uma ponte de Winston, né? Os 4 ventiladores são todos idênticos, todos têm resistência igual entre eles. A resistência interna deles é a mesma. Então, se eu pegar a resistência do ventilador A e multiplicar pela resistência do ventilador E, vai ser igual à resistência do ventilador B vezes a resistência do ventilador D. Então, esses dois pontos aqui, o ponto P e o ponto Q, você vai ter a mesma, vai ter o mesmo potencial que você tem no ponto P e que você tem no ponto Q. Os dois pontos têm o mesmo potencial, então a diferença de potencial deles é nula, porque um potencial menos ele mesmo vai ser zero, então não tem corrente passando pelo ventilador C. Então, o que vai acontecer aqui? O ventilador C vai ficar desligado. Os outros todos funcionam, ou espera-se que eles funcionem, né? O A, o B, o D e o E, mas o C vai ficar sem funcionar, porque a diferença de potencial entre os pontos P e Q vai ser nula, porque aqui você montou uma ponte de Winston, ok? É isso aí.